Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo sobre Canvas específicos de modelos de negócios aqui no nosso Supernova. E agora a gente vai falar um pouco sobre os Business Model Canvas orientados para impacto social e ambiental. Aqui a gente precisa pensar sempre em como que eu posso pensar no impacto junto com os negócios, garantindo que tudo tenha coerência e que eles se conversem. A gente está falando sobre gerar valor econômico, impacto positivo em modelos sustentáveis, sempre pensando que o impacto não fica no rodapé, ele não é só mais uma coisa, ele é o centro daquilo que a gente quer desenvolver. Um exemplo bem legal de startup nessa área é a SDW, também conhecida como Share the Water, que é uma startup do Nordeste do Brasil, onde são desenvolvidos diversos mecanismos diferentes que sejam baratos, replicáveis e rápidos para as comunidades, para que elas tenham acesso à água potável e também a saneamento básico, aumentando sua qualidade de vida. Aqui a gente está falando sobre tornar a vida das pessoas melhor, mais fácil e ainda assim garantindo que todo aquele meio possa se beneficiar do que está sendo desenvolvido. A primeira coisa que a gente pensa aqui é o business model, ele vai ajudar a gente a se organizar como um projeto, ou seja, o que eu estou criando, o que eu quero entregar e como eu vou capturar valor dentro de um sistema. O impacto me faz perguntar sempre como que eu posso gerar um valor econômico, como que eu posso fazer com que aquele meio funcione e que tudo isso se converse sem fazer com que a transformação que o projeto promete perca a coerência nesse caminho. Eu vou falar sobre como o impacto e o projeto podem continuar úteis ao longo do tempo, sem sair da minha intenção de começar a gerar diferença na vida das pessoas e, mais do que isso, garantir que existe um funcionamento real, que eu não estou só no campo das ideias aqui com um sonho bonito e que de fato posso fazer a diferença. Ele vai tornar as minhas relações entre público-alvo, propostas de valor, parceiros, custos e todos os outros campos dentro do meu BMC uma coisa mais coerente, mais conectada e fazer com que eu consiga enxergar isso de forma tão clara que eu já nem tenha mais um problema de coerência aqui, porque tudo se conversa muito bem. A lógica aqui é dupla. Eu vou pensar na lógica de negócio, quem paga, por que paga, como a operação se mantém, como que a minha solução cresce ou como que ela ganha escala. Vou pensar pela lógica do impacto, pensando nas mudanças positivas que eu quero gerar e que eu vou gerar, para quem, como provo isso, qual é o risco que esse efeito colateral pode ter, ou seja, a partir do momento que eu gero impacto, que desdobramentos eu vou provocar e que se trazem riscos ou não, para aí criar um business model de impacto, ou seja, onde a minha viabilidade encontra a minha transformação. Seguindo essas duas lógicas e combinando essas duas lógicas, eu tenho um modelo potente, capaz de fazer a diferença no mundo e, obviamente, de gerar negócios. O que é muito importante aqui é entender que negócios e impacto precisam andar juntos e que ganhar dinheiro com isso não é um problema, principalmente porque eu preciso entender que a minha operação deve ser sustentável e deve parar em pé, ou seja, vão existir custos, vai haver necessidade de capital e por isso mesmo meu modelo de negócios precisa compreender a entrada de receitas. O meu Canvas continua igual, são 9 campos a serem preenchidos que vão de proposta de valor até as fontes de receita, passando por todas as óticas que a gente já viu, mas aqui eu vou olhar para a intencionalidade, para o beneficiário e para como eu meço o meu impacto. É muito importante pensar nisso, porque quando eu lido com modelos de impacto social e ambiental, estou lidando com uma série de outras métricas que vão impactar outros atores dentro do meu sistema. E eu preciso provar para eles que aquilo funciona, para garantir que aqueles parceiros continuem interagindo comigo e me ajudando a desenvolver o meu projeto. O impacto não é o slogan, e é por isso mesmo que eu preciso provar que ele existe, eu preciso dessas métricas. Eu preciso mostrar que ele é uma hipótese verificável e comprovável. Então eu vou começar pensando na minha mudança esperada, ou seja, qual é a melhoria significativa que eu quero gerar com o meu projeto. Eu vou pensar no público que vai ser afetado por essa solução, e aqui pensem na diferença entre cliente e usuário, onde o cliente é quem paga e o usuário é quem usa. Se a gente quer pensar, por exemplo, nessa diferença, nós podemos pensar na SDW, que muitas vezes tem seus produtos subsidiados pelo governo, ou seja, adquiridos pelo governo para distribuir para a população. O que eu tenho aqui é um cliente visto como Gov e eu tenho a minha população vista como usuário. Ou então, se vocês quiserem pensar de uma forma mais simples, um game ou um aplicativo adquirido pelos pais para que as crianças usem, para que os jovens possam acessar. O usuário é o jovem, o cliente
é o pai. E aí eu vou buscar as evidências aqui, né? Ou seja, de que eu tenho, que sinais eu tenho que vão provar realmente que essa mudança aconteceu, de que essa mudança gera efeito e de que esse impacto está ali. E por último, que medida concreta, né? Que melhoria eu preciso trazer a partir dos meus índices, a partir de todos os desdobramentos que comprovam que o meu projeto, né, que aquilo que eu prometo gerar está acontecendo e mais, que se tem desdobramentos, como posso lidar com eles e como posso mitigá-los caso sejam riscos ou potencializá-los caso sejam oportunidades. Então pensar aqui que reduzir o desperdício de água não é só, né, não é suficiente, não é só aquilo que vai resolver o meu problema. Eu preciso entender para quem, em quanto tempo e como que eu vou entender que eu consegui de fato reduzir esse desperdício ou não. Como que eu vou encher, né? Como que eu vou fazer o meu Business Model Canvas sem perder o meu propósito? Como que eu vou não ficar ali fascinado pelas minhas atividades-chave, completamente maravilhada pelo meu público-alvo, ou então muito contente pela minha entrada de receitas? Eu vou começar pelos meus segmentos de clientes, os meus beneficiários e a minha proposta de valor. Sempre pensando em o que e para quem eu quero entregar aquilo, como eu vou gerar valor para aquelas pessoas. Vou identificar os meus canais, o meu relacionamento, as minhas atividades e parceiros-chave que vão permitir que a minha entrega seja possível. Ou seja, depois que eu entendi o que e para quem, eu vou entender o como. Eu vou pensar no que eu vou entregar, como posso fazer isso da melhor forma possível e quem tem que estar comigo dentro desse processo. Vou terminar pensando em receitas e custos, testando se esse modelo vai ser sustentável, sei se romper à medida em que eu penso no seu crescimento, à medida em que eu vou pensando no meu compromisso com o impacto também. Ele é resistente? Ele funciona? Pensando naquilo que eu quero fazer? Pensando em todas as mudanças que eu quero provocar? E por último, e como sempre, em todos os tipos de canvas que nós desenvolvemos, é preciso revisitá-lo. Então eu vou olhar sempre o quadro inteiro, buscando, caçando aquela incoerência que pode ser nociva, que pode ser prejudicial para o meu projeto, entendendo se existe uma conversa aqui alinhada entre o meu discurso, a minha operação e o resultado que eu quero entregar. Por último, eu preciso tomar cuidado com alguns atalhos. Vocês já viram no vídeo com o professor Jackson que existem muitos erros comuns e aqui também a gente tem que evitar alguns deles. O primeiro é tratar impacto como uma frase genérica. Impacto não é slogan, impacto não é uma ideia bonita, impacto é a diferença que a gente faz de verdade. Eu não posso ignorar a diferença entre quem vai pagar e quem vai se beneficiar da minha solução. De novo, porque cliente e usuário são pessoas diferentes e quando eu estou falando de impacto tanto social quanto ambiental, isso vai fazer toda a diferença e é muito importante. Copiar modelos prontos sem olhar o contexto é um outro grande erro que acontece com muita frequência. Eu não posso simplesmente tentar replicar um modelo sem olhar o que está ao redor, sem olhar os stakeholders e atores envolvidos e sem pensar em como isso vai impactar cada pessoa de um jeito diferente. Para além disso, eu tenho que lembrar sempre das minhas métricas mínimas de acompanhamento e eu preciso montar um modelo que seja bonito, né? Não precisa ser lindo, maravilhoso, mas precisa ser agradável para mim e que gere impacto de fato. Não dá para ser só bonitinho e não dá para testar. Não pode ser bonitinho e sem graça, não pode ser bonitinho e sem impacto. Ele tem que ser coerente, ele tem que ser forte, ele tem que ter impacto e tem que falar sobre negócios para que eu possa seguir adiante e fazer toda aquela diferença no mundo que eu tenho querido fazer ao longo do tempo. De maneira prática, a gente vai falar sobre definir cliente, beneficiário e proposta de valor. Depois a gente preenche o restante dos 9 blocos, pensando sempre na viabilidade combinada com impacto, como eu já disse, é fundamental. E por último, eu vou revisitar e vou identificar, já dando nome mesmo, aos meus parceiros, os meus custos e as minhas receitas, sempre coerentes e alinhados com a minha causa. Lembrem-se que não dá pra gente chamar uma pessoa que não tem nada a ver, seja ela física ou jurídica, para o meu negócio, quando eu quero gerar impacto, porque isso pode perverter todo o modelo que eu pensei e pode fazer com que ele não pare de pé. Escrevam as hipóteses mínimas de impacto, os sinais de sucesso que vocês esperam ter com esse projeto, justamente para saber o que medir, como medir e de quanto em quanto tempo, e usem validação para refinar esse quadro, sempre com base em evidências. Lembrem-se, a gente precisa ter a informação sobre o impacto disponível e a gente precisa colocá-la nesse Canvas, porque ela muda tudo o que a gente está visitando ali, tudo que a gente quer criar. O Canvas vai organizar a lógica, o impacto vai dar a direção e a validação vai te dar a verdade. E a partir daí vocês preenchem o Canvas de vocês, mostrando como vocês vão mudar o mundo e sempre com esse olhar de impacto ligado. Nas nossas próximas conversas falaremos sobre outros tipos de Canvas também
e contem comigo caso precisem de mais informações. A gente se vê por aí.